A graça e paz do Senhor Jesus Cristo ao seu coração. Em mais um momento de juntos meditarmos na palavra de Deus. Eu quero trazer um tema para você neste dia. Creia, mesmo em meio ao abandono. Qual é a sua posição nesse momento, talvez trafegando em sua vida, caminhando em sua existência, em que você tenha sofrido algo ou tem vivido algo no seu interior como resultado de um abandono. Olha o que a Bíblia, a palavra de Deus nos diz. Salmo 27, 10. Porque se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Eu quero fazer uma pergunta. Você seria capaz de perdoar o seu pai ou a sua mãe por o abandono? Por um desamparo, talvez? Quem sabe você realmente sofreu isto? Ou não de um pai ou uma mãe, mas de alguém próximo a você que lhe era muito caro e necessário em sua vida? Você já pensou nisso? E outra pergunta eu te faço: você já orou a Deus com respeito a isto? Muitas pessoas deixam de crer em meio ao abandono. Muitas pessoas deixam de crer em Deus como uma figura paterna porque o seu pai ou a sua mãe o abandonou. E transfere isso para Deus. Que o seu coração não esteja nesta situação, mas se encontra, ou se você conhece alguém que se encontra nesse estado, repasse esse vídeo, compartilhe com esta pessoa para abençoar a vida desta pessoa. E o primeiro item é quando alguém está em uma questão de abandono, se esta pessoa ela continua crendo, se esta pessoa fala com Deus através de oração com respeito a isso. Você já falou isso se você está passando esta situação? Você já conversou com Deus com respeito a esta situação? É necessário que assim o faça, porque uma conversa com Deus traz curas. Uma conversa com Deus mostra para nós mesmos o espelho que é a sua presença, a sua palavra, e mostra toda a nossa condição, mostra a nós mesmos aquilo que somos e o que precisamos para ser diferente, para melhorar. Você sabia que algumas pessoas na Bíblia, elas passaram por situação parecida? Jefité era um dos juízes de Israel e ele fora assim abandonado. Jefité passou uma situação em que a sua vida ela não tinha uma identidade específica, porque ele era filho de uma prostituta. Dá-se a entender que ele não tinha conhecimento do seu pai, ou se o conhecia, se a mãe o conhecia, não havia relacionamento. Mas Deus o destacou como um dos juízes de Israel. Olha só, a Bíblia nos relata que Esté também foi uma libertadora de Israel. Ela não tinha o seu pai e a sua mãe, mas Esté foi elevada a uma condição de defender uma nação inteira e os levar à liberdade. Crer mesmo em meio ao abandono. Olha só. Crer mesmo em meio às situações que para muitos se torna algo irremediável, algo invencível, algo intransponível. Mas para aquele que continua a ter um foco e crer naquele que está acima de todas as coisas, esta pessoa consegue lutar, alcançar, ela consegue ter resultados de vitória, porque creu mesmo em meio a uma situação desesperadora, desalentadora, uma situação de abandono. Homens e mulheres da Bíblia passaram por isso, e como citado, Jefité e Esté passaram por esta situação. E o que nós podemos olhar nesse texto e
ver também nessas histórias lições para a nossa vida, lições para caminharmos. O salmista está dizendo aqui, olha, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Jefité e Esté foram acolhidos por Deus. Como Deus os acolheu? Deus os acolheu promovendo na vida deles uma história, promovendo na vida deles base para decisões importantes. Talvez você diga, mas que bases para decisões importantes eu tenho na minha vida, preparado por Deus para mim? Deus tem em vários âmbitos da nossa vida preparado lugares de bênção, lugares de vitória. Talvez não a um nível nacional como Jefité e Esté, mas temos ao nível da nossa vida, daqueles que nós alcançamos e que estão entrelaçados, interligados diretamente à nossa vivência. Deus tem grandes coisas a fazer. Não desista. Creia mesmo em meio ao abandono. Creia mesmo em meio a alguma situação que você sofreu. O crer é a chave da vitória. O crer é a capacitação para podermos usufruir as bênçãos de Deus e tomar posse desta palavra e deste salmo, mesmo que meu pai e minha mãe me abandone. Deus me acolherá. Deus nos acolhe quando, crendo, nós vamos a Ele e nele confiamos os nossos próximos passos, a nossa caminhada. Que o seu coração medite nesta palavra e não desista, mas persista, creia mesmo em meio aos abandonos da vida. Eu quero orar com você, Pai. Eu oro para que este coração a cada dia vença. Talvez, ó Deus, esta pessoa que está ouvindo esta palavra especificamente não a aplique a ela por não passar isto, mas, Senhor, a outros que ela venha conhecer, possa alimentar e abençoar. E eu declaro a bênção sobre estes que são alcançados com respeito a esta palavra. Crer mesmo ao abandono. Que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre o seu coração em todo momento. Até o próximo momento de estarmos juntos em torno da palavra de Deus.